Sejam todos bem-vindos à nossa conversa sobre texto e discurso, recebendo aqui professor Antônio Soares Abreu, professor titular de língua portuguesa da Unesp, também livre docente pela USP, com pós-doutorado ainda pela Unicamp. Seja muito bem-vindo, professor Antônio Soares, entre os mais chegados, conhecido como Tom, carinhosamente. Temos também conosco a professora Marilda Franco de Moura. Ela é linguista com mestrado e doutorado em linguística pela PUC de São Paulo e também com pós-doutorado pela Universidade do Porto. Feita aqui as nossas apresentações, vamos começar a nossa conversa com o professor Antônio Soares Abreu, perguntando a ele se é possível nós definirmos ou pelo menos caracterizarmos o que é um texto. Bom, um texto, a gente hoje sabe que todo texto é produto de uma intenção. Alguém fala alguma coisa ou escreve alguma coisa porque tem um objetivo. Então eu posso, digamos, construir um texto para explicar alguma coisa a alguém. Eu posso construir um texto, às vezes, com o objetivo apenas de quebrar o gelo. Porta de elevador, não conhece a pessoa, fala, nossa, como está quente hoje aqui. Pois é, mas acho que vai chover à tarde, então vai ficar menos quente. É claro que ninguém está querendo passar informação meteorológica um para o outro. Simplesmente quebrar o gelo. Então, todo texto é produto de uma intenção. Poderia dizer, então, Antônio, que o texto é uma peça de linguagem que representa uma unidade significativa? Sim, representa uma unidade significativa. Agora, esse significado ele pode ter mais força em termos, digamos, dos conceitos que estão sendo usados, ou dentro de uma situação pragmática. Então, a pessoa que conversa sobre o tempo com relação à outra, ambos estão tendo inferências pragmáticas de que o importante naquele momento é simplesmente um relacionamento interpessoal. Professor Antônio, muitos dos nossos alunos talvez tenham algum desconhecimento em relação a esse termo pragmática, que na linguística é um termo bastante utilizado. Como que a gente poderia também definir ou dizer o que é pragmático? Quando a gente fala de linguagem e falamos de algo pragmático, é uma coisa prática? Pragmático, na verdade, está ligado justamente às intenções de um texto. Por exemplo, na prática, o que está acontecendo? Se eu chego para alguém e pergunto, você teria condições de me levar ao aeroporto hoje? É claro que se eu for pensar apenas na parte significativa, como eu estava conversando agora com a Marilda, então, bom, eu quero saber sobre condições, né? Você tem condições de me levar ao aeroporto? Tenho sim ou não. Mas na prática, eu estou querendo mesmo é que ela me leve ao aeroporto. Sim. É digamos, um ato indireto de fala, certo? Eu uso, você teria condições de me levar ao aeroporto, né? Mas na prática, pragmaticamente, é uma solicitação de transporte. Quando alguém pergunta ao outro, você sabe que horas são? Ele não está esperando uma resposta positiva ou negativa. Exatamente, né? É isso mesmo. Então, quer dizer que eu posso dizer que as palavras não significam em si, mas é o texto que significa? Eu diria o seguinte, que o texto, digamos assim, é ancorado numa situação de conversação ou de escrita, se no caso for um texto escrito, né? Então eu diria que um texto é sempre produto de uma intenção, ou de uma intenção prática, já para falar em pragmática, né? Uhum. Agora, o que é interessante é que o sentido do texto não está exatamente no texto. O sentido do texto, ele acontece na cabeça das pessoas que ouvem ou que leem. Eu posso pegar um exemplo bastante simples. Eu digo assim, pego um texto onde está escrito, ponha uma colher de sopa de manteiga numa tigela. Tudo bem. Agora, a pessoa que ouve, ela tem que saber que não existe sopa de manteiga. Então, não é uma colher de sopa de manteiga na tigela, é uma colher de sopa. Tem que saber previamente que colheres podem ser usadas, assim como xícaras, né, como medidores de ingredientes, ou mais tecnicamente falando, classificadores partitivos, né, numa situação de cozinha, culinária. Então, e também essa pessoa tem que saber que eu não vou medindo a manteiga com a colher de sopa, eu não vou jogar a colher de sopa junto com a manteiga na tigela, só a manteiga.
Agora, nada disso está dito nessa frase. Põe uma colher de sopa de manteiga numa tigela. Correto, olha que interessante. Então, quer dizer que quando dizemos que o texto é uma unidade significativa, nós estamos afirmando que a ordem da língua também está ali, né? Enquanto sistema significante. Sim, na verdade, um texto é além de ser, né, como falei agora há pouco, produto de uma intenção, na verdade, é uma proposta de construção de sentido. Porque o sentido vai ser construído na cabeça de quem ouve ou lê. E essa construção, que os ingleses e americanos chamam